Muito bem, graças a Deus, estamos de volta para mais um estudo bíblico aqui da Arca, nessa série em que nós estamos estudando sobre Davi, uma pessoa segundo o coração de Deus. Está sendo incrível saber que ser uma pessoa segundo o coração de Deus não é ser perfeito. Davi não foi, a gente também não é, então a gente está junto. E outra coisa também legal é saber que os critérios de Deus a respeito da nossa vida são bem diferentes daquilo que a gente acha, né? Então, acompanhando aqui a vida de Davi, a gente viu muita coisa que Davi acertou, graças a Deus por isso, mas também teve coisas que Davi errou, e mesmo assim Deus sempre teve misericórdia, sempre foi compassivo com Davi, porque ele tinha um propósito para a vida de Davi. E Davi, mesmo com tantos erros e com tantos acertos, fez aquilo que agradava o Senhor. Então eu acho que a grande lição quando a gente tem a respeito de Davi é: a gente pode ser como ele, a gente pode também ser pessoas, a gente pode agir como alguém que é segundo o coração de Deus. Amém? E hoje a gente vai continuar, a gente já falou um pouquinho de Davi como pastor de ovelhas, a gente também falou de Davi como fugitivo, a gente viu algumas fugas de Davi, não acabamos ainda essa fase, a gente vai continuar um pouquinho mais, porque ainda tem mais coisas para falar. Então, continuando exatamente da onde a gente parou, Davi teve uma hora que ele foi se abrigar numa caverna, a chamada caverna de Adulão, e nas escrituras a gente vê que a família de Davi foi encontrá-lo nesta caverna, e lá também Davi encontrou homens que estavam com a vida encrencada, tão encrencada quanto ele, talvez não tão encrencada quanto ele, porque Davi estava jurado de morte, não sei se todos aqueles outros também estavam, mas a vida não estava fácil para ninguém. E a palavra do Senhor diz que Davi se tornou chefe dessas pessoas. Foi um grande acerto, a gente viu, porque no futuro muitos daqueles homens se tornariam os valentes de Davi. Nessa ocasião, a gente viu que depois Davi pega seu pai e sua mãe, vai para a terra dos Moabitas, até porque Davi tinha uma ascendência moabita, ele vinha dessa linhagem de Moabitas através de Rute. Ele chega para o rei, numa cidade moabita chamada Mispa, pede para que o rei cuide dos seus pais, enquanto Davi estava nessa jornada de fugitivo, tentando escapar. Talvez ele até pensou em ficar ali um tempo, mas o profeta Gade, um servo de Deus, um vidente, um homem que recebia visões do Senhor, chega para Davi e fala: não, você precisa sair daí e ir para outro lugar. Davi então deixa seus pais lá e continua a sua jornada. No meio deste caminho acontece uma coisa bem triste, bem trágica, que foi a matança em Nob. Só para a gente recapitular, enquanto Davi fugia de Saul, ele passou em Nob, e lá ele encontrou um dos sacerdotes, um sacerdote chamado Aimeleque, que ajudou Davi, dando para ele suprimentos e também a espada de Golias. Só que nesta ocasião, um dos servos de Saul estava ali em Nob e viu tudo o que estava acontecendo. Quando a gente continua o texto, e esse texto está em 1 Samuel, no capítulo 22, versículos 6 até o 23, Saul estava em Gibeá, reclamando da vida, como sempre, está aí uma das coisas que Saul sabia fazer, era reclamar, era achar que nada estava bom para ele,
E a reclamação dele consistia no seguinte: ele estava falando que seu filho Jonatas tinha um acordo com Davi, né? Ele não sabia, ninguém disse nada para ele, e a pergunta de Saul para os demais era se tinha alguém mais ajudando Davi enquanto ele fugia, como vinha acontecendo. E Noeg, que era um dos homens assistentes, auxiliares, ajudadores de Saul, contou a história de que lá em Nob, o sacerdote Aimeleque tinha ajudado Davi com os suprimentos e a espada. E aí Saul manda chamar Aimeleque, manda chamar todos os sacerdotes, os familiares de Aimeleque, e pergunta: e aí, é isso realmente que aconteceu? E Aimeleque, ele até diz: olha, eu ajudei, como sempre ajudo, porque até então não sabia de nada do que estava acontecendo. E Saul, né, num ato de extrema violência, extrema loucura, ele manda os seus soldados matarem os sacerdotes. Sangue frio, no maior gesto de covardia, dá ordem e fala: matem os sacerdotes. Os sacerdotes, eles eram ungidos de Deus, eles eram levantados para cuidar das coisas do Senhor, cuidar das ofertas, dos sacrifícios, ministrar nas ofertas diante do Senhor. Não havia templo naquela ocasião, mas eles tinham a arca, eles tinham o altar do Senhor, e era papel do sacerdote exercer esse ofício diante de Deus. Quando os soldados ouviram a ordem, eles ficaram chocados, porque era demais, parecia algo totalmente surreal. E eles não conseguiram obedecer o rei, tá? E aí Doeg, este assistente, servo de Saul, era estrangeiro, ele era um edomita, não era do povo de Israel. E o que ele faz? Pega a sua espada, mata os sacerdotes ali a sangue frio, né, num ato de covardia. E Saul ainda consente que Doeg vá para a cidade de Nob e acabe de matar todo mundo que tinha lá. Foi uma matança generalizada, né? E lá tinha um sacerdote que sobreviveu, chamado Abiatar, que, vendo a loucura que estava acontecendo, fugiu, pegou a estola sacerdotal, pegou as coisas que eram pertinentes do sacerdote e fugiu para encontrar com Davi. E ao encontrar Davi, ele conta tudo aquilo que tinha acontecido, né? E aí acontece uma coisa que é incrível de pensar, né? Davi lembra que quando ele pediu ajuda do sacerdote, ele viu que esse Doeg estava lá e imaginou que aquilo poderia acontecer. E aconteceu. E pior, né? Agora o sacerdote, o sobrevivente, também tinha que ser mais um foragido, também tinha que fugir da presença de Saul, porque a sua vida estava em perigo. E uma das coisas que Davi fala é: ok, você está fugindo, então fica comigo, porque quem está me perseguindo também está perseguindo você. Desse momento em diante, além dos valentes, ou melhor, eles ainda não eram tão valentes, até eram, mas ainda não tinham esses títulos. Os homens, né, que acompanhavam Davi tinham suas armas, tinham suas motivações, mas agora a coisa mudava um pouco de figura, porque agora um sacerdote estava junto com Davi. E acontece uma coisa sensacional, né? Os filisteus, eles invadem a cidade de Keila. Keila era uma cidade que ficava mais a oeste de Judá, fazia praticamente fronteira
com a terra dos filisteus. Era um lugar que os filisteus cobiçavam por ser uma cidade com muros, uma cidade fortificada, e os filisteus tomaram a cidade. Ao tomar a cidade, a gente vê que Davi fica sabendo, e aí acontece uma coisa, aí sim, uma coisa sensacional. Davi pergunta para o Senhor, através do sacerdote, que era o intercessor ali naquela ocasião, se ele deveria marchar até Keila para libertar a cidade. E Deus responde, o sacerdote consulta o Senhor, e Deus responde, sim, vai lá. Só que uma coisa que é engraçada nessa história toda é que os homens, eles ficam com medo, porque eles já estavam fugindo de Saul, e agora eles iam enfrentar os filisteus. Não era uma situação muito confortável, não era uma coisa que eles estavam muito à vontade de fazer. Mas aí Davi foi e consultou de novo o Senhor. Senhor, eu devo ir lá? E Deus falou, vai, porque você vai ter vitória diante dos filisteus. E aí Davi então pega todo o seu grupo, vai para a cidade de Keila. E a gente vê essa passagem narrada aí em 1 Samuel, no capítulo 23, do versículo 1 até o versículo 12, você vê no mapa o ponto verde, que é onde Davi estava, quando ele encontrou o sacerdote, depois ele deixar seus pais na terra dos Moabitas, e aí então ele parte para Keila, dá para ver que não é tão perto, era uma caminhada significativa a distância, mas ele chega lá e Deus dá a vitória para ele, Deus entrega os filisteus nas suas mãos. Acontece que Saul ficou sabendo que Davi estava em Keila. E aí Saul pensou, agora tá fácil, é uma cidade de muros, é uma cidade fortificada, tá cercado, não tem como fugir, vou pegar Davi. Quando Davi ficou sabendo que Saul estava partindo em direção a Keila para capturá-lo, Davi consulta o Senhor de novo e pergunta, Senhor, os homens de Keila, os homens desta cidade vão me entregar nas mãos de Saul? E Deus responde que sim. E aí Davi então é obrigado a fugir de Keila, porque caso contrário ele cairia nas mãos de Saul. E aqui, nesse trecho, nessa etapa da vida de Davi, a gente vê uma coisa que é realmente um grande acerto. Davi consultando o Senhor. Davi perguntando para Deus qual que era a atitude, qual que era o passo que ele tinha que dar, qual que era a ação que ele precisava tomar. Consultando a Deus, porque ele sabia que Deus não ia levá-lo para uma furada, Deus não ia levá-lo para um beco sem saída, Deus não permitiria que o caminho dele cruzasse com Saul e que tudo desse errado para ele. Então, está aí uma grande lição que ajuda a gente a entender que uma pessoa, segundo o coração de Deus, precisa aprender a consultar o Senhor para fazer, acima de tudo, aquilo que é a vontade de Deus. Então, para ser uma pessoa segundo o coração de Deus, faça sempre a vontade de Deus e não a sua. Se eu busco somente a minha vontade, desprezo a vontade de Deus, Deus quer que eu vá para um lugar e eu acabo indo para outro, está difícil de ser segundo o coração de Deus, se tudo aquilo que eu quero é fazer o que me dá na telha, o que me dá na cabeça. Então, seja um homem, seja uma mulher, segundo o coração de Deus, sempre consultando ao Senhor e fazendo aquilo que é a vontade de Deus. Porque Davi poderia voltar para o Senhor e falar assim, Senhor, está vendo que eu tenho mais problemas do que Keila, do que a cidade lá. Eu estou fugindo, eu estou jurado de morte, não posso cair nessa de ajudar ninguém, porque eu não consigo nem ajudar a mim mesmo. E talvez, humanamente falando, essa justificativa até fizesse muito sentido para Davi. Só que havia uma cidade em perigo e Davi podia ajudar.
E sabendo que ele podia ajudar, ele só precisava de uma coisa: ter certeza que Deus estaria com ele. E isso é tudo aquilo que a gente realmente precisa na vida. É saber que Deus está conosco. Amém? Continuando, depois de Keila, a gente vê que Davi vai parar no deserto de Zif. Então você vê aí no mapa, né, a setinha verde, que é onde está Keila. Como Saul estava, né, na captura de Davi, Davi foge então para o deserto. E aí a gente vê nas escrituras que ele tinha um grupo de quase 600 homens e ficou escondido nos lugares seguros nessa região deserta. Aí acontece uma coisa interessante, né? Jonatas fica sabendo que Davi estava nessa região de Zif, encontra-se com ele, né? Confirma a aliança que os dois tinham estabelecido, né? Um com o outro. Jonatas vai embora na certeza de que ele tinha em Davi um aliado, mais do que um aliado, né? Tinha um grande amigo. Continuando ainda nesse momento, a gente vê que os zifeus, que eram os habitantes ali da região de Zif, eles vão até Saul para avisar Saul de que, olha, Davi está aqui no nosso quintal, né? Davi está aqui na nossa região, Davi está escondido aqui nas nossas terras, né? É engraçado imaginar o que fez com que os zifeus agissem dessa maneira. Porque parece uma traição, né? Davi fugindo, Davi acaba de libertar Keila, Saul tenta capturar, ele foge para o deserto, tá lá os zifeus, descobrem, entregam para Saul, olha, Davi está aqui no nosso meio. Parece meio traição, parece meio, né, esquisito. Mas talvez fosse medo, né? Uma vez, pensando no que aconteceu em Nob, né, a matança que Saul fez por conta de uma pessoa ter ajudado Davi, talvez os zifeus estavam preocupados com a possibilidade de Davi estar ali. Ninguém avisa Saul, depois Saul descobre, quer fazer a mesma coisa em Zif, a mesma coisa que ele fez em Nob. Então, eu acredito que de alguma forma isso pode ter sido uma das razões que levou os zifeus a agirem dessa forma. Talvez não foi a única, talvez nem foi essa, pode ser que tivesse até outra, mas me convence a ideia de que os zifeus estavam preocupados com o fato de Davi um fugitivo, Saul perseguindo, e eles de repente se posicionando assim a favor do rei, poderia parecer mais seguro, né? Mas continuando, ainda nesse deserto de Zif, né, Saul, uma vez que ele recebe dos zifeus a localização da onde Davi estava, Saul então vai perseguir Davi. E aqui, gente, acontece uma coisa assim, né, que é impressionante, né? Saul corre atrás de Davi, Davi foge. As escrituras, elas dão a sensação de que Davi está lá na frente e Saul atrás, quase chegando. E tem um momento em que Saul, junto com seu exército, consegue cercar Davi, né? Deixa Davi sem condição de fugir. E aí é que acontece uma coisa sobrenatural. Porque Davi ia ser capturado, Davi não tinha mais como escapar. Saul estava na cola dele. Acontece que vem um mensageiro e avisa Saul e o seu exército que os filisteus invadiram de novo a terra. Eles já haviam invadido em Keila, foram expulsos, né? Saul ficou lá correndo atrás de Davi, baixou a guarda, nessa os filisteus entraram de novo na terra de Israel e começaram a se apossar das coisas. O que acontece? Saul tem que abandonar a perseguição de Davi para defender as suas fronteiras. Então, de verdade, foi a mão de Deus. Às vezes Deus usa uma situação que parece ruim, porque os inimigos que estavam invadindo,
mas o que Deus queria era dar um livramento para Davi. E foi, de verdade, um grande livramento, porque como Saul tinha que proteger suas fronteiras, ele abandonou a perseguição de Davi e Davi conseguiu fugir. Continuando, a gente vê que de Zif, Davi vai para En-Gedi. Então você vê aí no mapa a setinha verde, que era onde Davi estava. En-Gedi está um pouquinho mais para o norte, na setinha vermelha, né? E Davi ficou escondido, né? Era um lugar bem protegido, Davi se esconde ali, e acontece que Saul fica sabendo da localização de Davi e vai atrás de novo para capturar Davi. Essa passagem a gente vê lá em 1 Samuel, capítulo 24, é o capítulo inteiro, né? Davi estava no fundo da caverna, né? Todo mundo, né? Junto com seus soldados, todo mundo em silêncio, e as escrituras dizem que, como Saul não encontrava Davi, ele vai até uma caverna para aliviar o ventre. O que aliviar o ventre significa? Ele foi fazer suas necessidades. Não sei se o número 1 ou o número 2, mas ele foi, né, aliviar. E acontece que ele entrou exatamente na caverna onde Davi estava com o seu bando, o seu grupo, escondidinho. E aí eles perceberam que quem entrou na caverna era exatamente Saul. E aí os homens de Davi falaram assim: Davi, é agora que Deus vai cumprir a promessa de que daria os seus inimigos nas tuas mãos. O homem está lá, né, indefeso, é só você chegar lá, dar fim nisso tudo, acaba com a perseguição, acaba com o sofrimento, tá tudo certo, né? E é interessante que Davi vai, né, de uma maneira bem sorrateira, assim, bem leve, né, sem Saul perceber, mas ele não ataca Saul, ele não golpeia Saul, não tenta matar Saul. Ele vai e corta, né, a orla do manto, da capa de Saul. E ele sente que aquela coisa que ele estava fazendo, né, acendia uma luz amarela, uma luz talvez até vermelha, que ele não podia ultrapassar esse limite, né? E aí quando Saul sai da caverna, as escrituras dizem que Davi sai atrás e fala: olha, eu tenho uma prova de que não é nada disso, eu não estou aqui querendo o seu fim, eu não sou seu inimigo, eu não estou conspirando contra você. Olha só aqui na minha mão, eu tenho um pedaço da sua capa, que se eu quisesse te matar, eu teria te matado, mas longe de mim tocar no ungido de Deus. Aí Saul reconhece que, né, era ele que estava aí neurótico, paranoico, lamenta toda aquela situação, agradece o fato de Davi não ter levantado a sua mão contra a vida de Saul e vai embora, né? E aqui a gente vê um grande acerto de Davi. Davi, ele poderia muito bem, né, de uma forma covarde, temos que dizer, né, uma forma covarde, golpear Saul e acabar com os problemas dele. Mas não era assim que Deus faria com que Davi sentasse no trono de Israel. Não era na base da covardia, na base da violência, esse não era o plano de Deus. A forma pela qual Davi seria levantado rei não passaria por ele matando a sangue frio de uma forma muito covarde Saul. E a grande lição é que para ser um homem, uma mulher segundo o coração de Deus, não adianta a gente pensar em atalhos, não adianta a gente querer fazer as coisas do nosso jeito. Deus tem um processo, Deus tem um caminho. E se eu tentar o meu processo, se eu tentar o meu caminho, eu nunca vou ter aquilo que Deus quer me dar. Eu só vou ter aquilo que a carne consegue dar. E pode ser que pareça bom, pode ser que pareça certo, mas no fundo não. Davi sabia que não era certo fazer aquilo.
Davi sabia que Deus não ia se agradar dessa forma. Davi não poderia chegar até o trono de Israel como um homem que foi covarde, que matou uma pessoa indefesa, digamos assim, né? Continuando, né, depois dessa passagem, a gente vê que Davi continua a sua caminhada, né, não mais em Engedi, mas a vida continua para Davi. Ele precisa sair para outro lugar. E de Engedi, Davi vai para uma outra região. Você pode ver aí no mapa. Davi sai da região de Engedi e vai para a região do Carmelo. E lá ele encontra um homem chamado Nabal. Era um homem próspero, era um homem bem-sucedido, mas era um homem muito violento. E semana que vem a gente vai contar a história de Nabal e Abigail e qual foi, de verdade, um dos grandes erros de Davi nessa situação. Paramos aqui, semana que vem a gente volta, se Deus quiser, né, para continuar essa jornada de Davi como fugitivo, onde a gente está vendo o que ele está acertando, mas também onde ele está errando e aprendendo com isso. Que Deus te abençoe, tenha uma ótima semana e a gente volta então na próxima aula, se Deus quiser. Tá bom? Deus te abençoe. Tchau, tchau.